Olá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá para vocês qual que foi o nosso processo de pesquisa por trás da concepção de um app para alérgicos à proteína do leite de vaca. Esse foi o nosso TCC da pós-graduação, junto com a Denise Sodré, que é UX designer também, e o Daniel Lugondi, que foi nosso professor de inovação e design thinking e também nosso orientador nesse projeto. E o que é a alergia à proteína do leite de vaca? Essa alergia acontece quando o seu sistema imunológico identifica as proteínas do leite como algo prejudicial. E aí ele vai causar diversas reações, diversos sintomas. Ela é muito comum em bebês e crianças. E a gente não tem um número exato no Brasil com precisão da quantidade de crianças e bebês com essa alergia, mas segundo a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, eles estimam que 350 mil crianças possuem essa alergia. E a incidência maior da faixa etária é entre 0 a 4 anos, porém, nos últimos anos, tem se notado um aumento da duração dessa alergia. Então, é comum você encontrar crianças mais velhas, com 6, 8, e até mesmo, às vezes, alguns adultos. Se os pais desse bebê, dessa criança, já tiveram alergia à proteína do leite de vaca, eles têm 75% de chance de vir a ter essa alergia. Quais que são os sintomas? Geralmente é na pele, então dá coceira, fica vermelha, inchada, gastrointestinais, como vômito, cólica, diarreia, respiratórios, asma, rinite, e o mais grave, que é o choque anafilático, quando pode ocorrer a morte, que trava a respiração, cai a pressão arterial. E nesses casos, ou você corre para o hospital para chegar a tempo, ou anda com uma caneta de adrenalina, só que essa caneta ela não vende no Brasil, e a mais barata é em torno de R$600. Para vocês entenderem, esses alérgicos eles são muito sensíveis. Alguns reagem a cheiro e a contato também. Então, eu separei 3 exemplos que a gente ouviu depoimentos, que um era de um menino, que ele estava na escola preparando um biscoito, e como no biscoito continha o ingrediente, né, o leite, só dele tocar, na hora que ele estava fazendo, ele teve uma reação, e foi o choque anafilático, que é a mais grave. Felizmente, ele foi socorrido a tempo. Um segundo caso foi recente, mais ou menos há um mês atrás, uma menina americana, a dentista passou uma nova pasta de dente, esqueceu que ela era alérgica, e ela teve uma reação também anafilática, só que nesse caso ela faleceu, não conseguiu chegar a tempo. Tinha por volta de uns 7 anos a menina. E, além disso, eles também reagem a traços do leite. O que é isso? Quando você está fabricando um alimento, se por acaso outro alimento que contenha leite passe nesse mesmo maquinário, ou que no meio da embalagem tem outro produto que contenha leite, sobra resquícios do leite nesse outro alimento. Aí eles chamam que ocorreu uma contaminação, chamada de contaminação cruzada. E também assim, esse pequeno resquício pode fazer mal, pode dar qualquer uma daquelas reações. Então, basta uma pequena quantidade para que eles venham a sofrer alguns sintomas. E, para ajudar também, essas proteínas elas podem ser encontradas em outros alimentos que não o leite, como um balão de festa, a pasta de dente, cosmético, medicamento, até aquele lencinho umedecido de bebê contém proteína do leite. E qual que é bem restrito. E qual que é o tratamento nesses casos? É você fazer a dieta de exclusão do leite, dos derivados, e como muitos bebês ainda são recém-nascidos, quando estão na fase de amamentação, quem faz essa dieta são as mães. Quando ele está fora desse período, a criança que entra com essa dieta. E um assunto importante também é que muita gente confunde a alergia à proteína do leite de vaca com intolerância à lactose. Elas são diferentes, a intolerância ela é menos severa, você não tem reações a traços, reações a cheiro e a contato, ela não é tão restrita. Você só tem, na verdade, uma dificuldade de digerir o açúcar do leite, que é a lactose, e os sintomas são de vômito, diarreia, cólica. Você nunca vai ter um choque anafilático por uma intolerância à lactose. E eu trouxe aqui também uma resolução da Anvisa, que ela aplicou em 2015, para ajudar a identificar nos rótulos dos alimentos a presença do leite de outros produtos alergênicos também, alimentos, como camarão, amendoim. Só que essa medida ela tem uma eficácia limitada, porque ela não inclui os outros produtos que não são alimentícios, ela foca só em alimentos.
E o que ela diz, né? Que essa advertência tem que ficar em um local sempre visível, letra em caixa alta, em negrito, tem o contraste com o fundo para facilitar a legibilidade, e o tamanho também da fonte não pode ser pequeno, não pode ser menor que da lista de ingredientes, para facilitar essa leitura. E depois que a gente fez todo esse estudo para entender o que era essa alergia, quais os sintomas, nós começamos a querer entender qual que era a rotina, qual que era o comportamento desses alérgicos. Então, a gente aplicou uma pesquisa em 2 grupos do Facebook específicos, de APLV, conversamos com algumas pessoas e observamos as principais dores. Aí começamos a mapear quais são os cuidados e a alimentação. Primeiro, o item que a gente mapeou foi a saúde, porque a gente percebeu que, além dela ser tão restrita, o diagnóstico também é bem complexo. As pessoas não conhecem essa alergia. E até para o médico identificar, esses alérgicos já foram várias vezes no pronto-socorro, já passou em consulta, porque os sintomas como dermatite cólica é muito comum no bebê. Então, até ele identificar que é isso, demora um período. Tivemos relatos também de quem faz tratamento no SUS, nem sempre você consegue um tratamento adequado, o médico não está disponível, você não consegue agendar, e tudo vai ficando mais complicado, porque é uma alergia que precisa de um acompanhamento constante. Bom, na alimentação, essas pessoas estão sempre lendo rótulos, antes de oferecer o alimento no mercado, e mesmo produtos que você está acostumado a consumir, você tem que ler o rótulo, porque os ingredientes podem mudar, o fabricante pode mudar o ingrediente e de um dia para o outro conter leite. Acontece também de você ter produtos iguais, só que de fabricantes diferentes. E também pode correr do rótulo ser diferente. Então, a todo momento, você tem que estar lendo esse rótulo. Eles ligam muito no saque para tirar dúvidas, mas o saque nem sempre sabe informar, nem sempre passa uma confiança. E aí eles são orientados a ligar no fabricante, que é quem vai ter essa informação mais segura hoje, que é o que a gente tem, e é ele que fabricou o alimento, né? Eles tomam cuidado para não ocorrer essa contaminação cruzada, que é a alergia a traços do leite, então eles estão sempre separando os utensílios, como panela, talheres, nada pode ser misturado para quem reage a traço. Então, e o preparo do alimento, na maioria das vezes, é feito em casa. Aqui é um exemplo de um mesmo produto, uma mesma bolacha, com fabricantes diferentes. Uma contém leite e a outra não. Na escola também a gente percebeu 2 perfis, né? Tinham escolas que colaboravam, que aceitaram receber esse aluno, que tiraram alimentos alergênicos de entrar na escola, então não entrava mais leite, não entrava mais ovo. Tinha um cardápio todo adaptado para essa criança, e escolas que não eram parceiras, que se recusavam a matricular a criança, ou que recebia, mas não dava a devida atenção, e também a gente viu relatos de criança que tinha que fazer um intervalo, fazer o recreio separado das outras crianças, então é muito complicado você explicar para uma criança de, sei lá, 2 anos que ela não pode comer o lanche igual do amiguinho da escola, né? Socialização. Muitos deixam de viajar, de sair, de comer fora, só viajam quando o local tem um local que você possa cozinhar o seu próprio alimento, levar uma marmita. Festinha de criança é bem complicado também, muitos não levam os filhos, ou se levam, vão embora antes do parabéns, tem todo um cuidado. O contato com o alérgico também, como alguns reagem a cheiro e a contato. Então, se você consumiu algum alimento com leite ou tocou, tem que lavar sempre muito bem as mãos, até um beijinho na criança pode causar uma reação. E a gente percebeu também que algumas mães relataram que elas sofriam um pouquinho de preconceito, muita gente não conhecia essa alergia, chamavam ela de neurótica, de louca, e inclusive na própria família, assim, parentes próximos, como mãe, avó, chegava e dava o alimento escondido da mãe, e só paravam de ter essa atitude quando a criança passava mal ou quase morria, para entender que isso é grave. Aí é um exemplo de um bebê que reagiu a toque, a um beijo, ficou com a pele toda alérgica. E depois a gente mapear todo esse processo, né, de imersão, a gente foi fazer uma análise e síntese dessas informações. Fizemos um mapa de empatia, mapeando todo esse processo, todas essas jornadas, e demos destaques para as mães se sentem muito culpadas, né? Porque é elas que dão o alimento para a criança. Então, quando eles têm uma reação, elas ficam muito culpadas. E elas só desejam que essas crianças possam ter uma vida mais
menos restritiva, com menos preconceito, e poder fazer coisas comuns no dia a dia, como você poder dar um beijo no seu filho sem se sentir culpada, que ele vai ter uma reação. Fizemos personas também, identificamos alguns perfis. Então, a Angelina, por exemplo, é uma mãe que já tem mais experiência em ler rótulos, ela tem 2 filhos com essa alergia e é super engajada aí em tirar dúvidas em diversos canais dessas mães. A Joana, que seria uma mãe no período de amamentação, então ela que faz essa dieta de restrição, ela está entendendo qual que é esse processo e está se acostumando com a nova rotina dela, né? A Patrícia, que é uma mãe bem cuidadosa, bem experiente também, que a filha já teve alguns casos de choque anafilático, então ela foi atrás de conseguir aquela caneta, importar essa caneta de adrenalina para ter mais segurança. E a Flávia, que é um alérgico adulto, que é mais raro, mas que a gente encontrou nas nossas pesquisas. Ela não reage a traços, a cheiro e a contato, mas ela reage a alimentos com leite, então a dieta dela é menos restritiva. E nós fizemos também cartões de insights, porque foi mais ou menos umas 154 respostas, era muita informação, então a gente colocou as principais insights em um cartão, escrevendo o título, uma descrição, e a gente chegou a dividir depois esses cartões em um diagrama de afinidades, mapeando os principais temas, né, como incidências, reações, como que era na escola. E depois de toda essa análise, a gente decidiu qual problema que a gente ia querer atacar, porque a gente descobriu vários na escola, preconceito, e a gente resolveu ficar numa questão que resolvesse a leitura de rótulos, ajudasse nessa dieta de restrição e também e confiabilidade das informações e segurança. Então, a questão ficou como auxiliar e ajudar mães de alérgicos à proteína do leite de vaca na dieta de restrição, na identificação dos alimentos, na segurança e confiabilidade das informações, a fim de prevenir as reações alérgicas nos filhos. Por que a gente decidiu trabalhar nessa ideia? Era um dos problemas mais relatados pelos esses alérgicos, mesmo com a aplicação da resolução da Anvisa, a gente aplicou o questionário uns 2 anos depois, eles ainda sentiam dificuldade de ler o rótulo, dificuldade de ter uma informação mais confiável, vinda do fabricante, até eles conseguirem chegar no fabricante, tirar as dúvidas, era bem complicado. E aí a gente começou a pensar em ideias para resolver esse problema. A gente fez uma matriz de posicionamento das ideias, então aqui a gente colocou as personas, todos aqueles perfis mapeados, em cima, junto com os cartões de insights que a gente definiu, a gente pegou temas relativos à dieta de restrição, a cuidados alimentares e momento que leu o rótulo. E aqui as principais ideias. A gente pensou num aplicativo para ler o rótulo do código de barras, uma linha de alimentos para esses alérgicos, um site informando sobre a PLV e um aparelho também que identificasse a proteína do leite. Nós decidimos partir para o aplicativo porque ele atendia a maioria, né, das personas aqui e dos cartões de insights. E ele também era mais fácil da gente poder prototipar e testar com os usuários. Então, a gente fez um protótipo de um aplicativo que pudesse ler produtos alimentícios e não alimentícios, que contém leite, porque a Anvisa só fica em alimentos, né? E ele poderia ler por código de barra se o alimento possuía ou não a presença do leite. Daria uma resposta falando se o produto contém ou não leite, e também se ele contesse leite e fosse impróprio para o consumo, a gente ia oferecer produtos similares para ele poder facilitar o encontro desses alimentos. E uma notificação da Anvisa também, caso a embalagem estivesse irregular, porque tem muita embalagem ainda que não está seguindo aquela resolução. Fizemos um protótipo de papel para a gente mapear se estava compreensível essa identificação dos alimentos pelo código de barra, e a gente identificou que, pelo protótipo de papel, ficou difícil deles entenderem como ler um código de barra. Então, a gente aumentou a fidelidade, fez um novo teste, e aí a gente percebeu que ficou mais compreensível. Em seguida, rodamos um teste de usabilidade, testando a principal funcionalidade, que era encontrar o leite nos alimentos. Pegamos 5 participantes, que eram aqueles perfis das mães que a gente fez entrevista no Facebook. Teve um resultado positivo, eles conseguiram fazer essa pesquisa, entender os resultados, mas a gente percebeu também que, para mães que tinham experiência em ler rótulos, tinha muito valor encontrar produtos similares. Primeiro, que é difícil encontrar no mercado, e também o local. A gente foi pensando em aprimorar essa feature, porque para elas tinha muito valor.
que para os outros perfis de personas, encontrar essa informação no rótulo e vindo do fabricante, que é o mais seguro que a gente tem hoje, traria mais rapidez e qualidade de vida. E qual que foi a nossa conclusão? Se a gente não tivesse feito toda essa pesquisa para entender qual que é as dificuldades desses alérgicos, a gente nunca ia conseguir fazer algo que atendesse às reais necessidades. A gente não fazia ideia de que uma alergia como essa pudesse ser tão restritiva. Eles reagiam a traços, reagiam a cheiro, a contato. A gente não imaginava que ia tanto na qualidade de vida deles e dos familiares. Não tinha ideia de conseguir a informação do fabricante. É tão complexo, não é tão simples. Você liga no saque, o saque não te informa, ou fala errado e você tem uma reação. Então, provavelmente, a gente ia ter desenvolvido algo muito genérico e poderia colocar, inclusive, em risco a vida dessas pessoas. Então, foi essencial para o nosso processo. E eu acho muito importante falar desse tema, porque muita gente não conhece, confunde com a intolerância à lactose e não sabe as reais dificuldades que eles passam e quanto isso é grave, né? A gente pensou em possibilidades futuras, tanto para o aplicativo, talvez abrir para outros grupos de alérgicos, incluir receitas, porque eles vivem procurando receitas diferentes, receitas veganas, livres de leite, fazer testes mais aprofundados com alguns perfis, e também um estudo para outras áreas, porque ele é bem complexo, então, soluções no mercado de saúde, como principalmente para o SUS, que é bem difícil esse atendimento, eles conseguirem fazer esse acompanhamento desses alérgicos, linha de alimentos específicos, porque também é bem escasso, segmentos para restaurantes, eles deixam de ir comer fora às vezes, porque o risco de ter uma reação, e também uma solução que auxilie na conscientização das pessoas e das escolas, que ainda é bem restrita, né? Aqui nossas principais referências, que foi a Anvisa, a ASBAI, a doutora Ariane, que é referência em alergia, alguns sites sobre alergia à proteína do leite de vaca, e nós seguimos aplicando o Design Thinking em todo esse processo. Muito obrigada.